Ó noite que guiastes, ó noite mais amável do que a alvorada, ó noite que juntastes amado com amada, amada em seu amado transformada. Esse daqui é uma parte dos poemas que São João de Ávila, São João da Cruz, escreveu durante o período de 9 meses que ele estava preso, né? Preso pelos próprios membros da sua congregação, dos carmelitas, porque ele não concordava, juntamente com Santa Teresa d'Ávila, pela maneira relapsa que os monges viviam nessa época. Então quis incrementar penitências, regra de vida, mas seus colegas não queriam saber de nada disso. E ele mesmo dizia que se os seus algozes pensavam que ele fazia um grande mal durante a sua prisão, na verdade fizeram um grande bem, porque na ausência de tudo mais, lhe tiraram todas as coisas do mundo, ele encontrou Deus. É isso que acontece na nossa vida muitas vezes, como nós vemos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que Jesus manda os seus discípulos, né? Logo depois da transformação, da multiplicação dos pães, Jesus manda os seus discípulos, então, atravessarem para o outro lado do lago. É interessante, nessa passagem aqui dá para tirar ensinamentos maravilhosos, né? Primeiro, Jesus, na multiplicação dos pães, ele, ele se esconde, né, digamos assim, para que também os apóstolos, discípulos, não se ensoberbecessem ou não procurassem agora só as coisas materiais. Então, Jesus mandou eles atravessarem. Bem provável que eles não queriam ir sozinhos, mas eles foram, eles obedeceram. E porque obedeceram, eles foram castigados na noite escura mesmo, a ponto de que pescadores experimentados tinham muito medo, porque as forças dos ventos eram muito fortes contra os barcos, né? E na madrugada, às 3 horas da madrugada, na quarta vigília, né, no momento mais intenso da falta de luz, digamos assim, então Jesus aparece. Mas Jesus aparece, e a primeira interpretação, eles pensam que é uma assombração, né, um fantasma. Porque é assim, quando nós estamos atordoados, né, pelas preocupações do mundo, pelo medo das coisas do mundo, a gente não consegue raciocinar. Isso é normal, é humano. Então Jesus aparece caminhando sobre as águas. Veja só. Aqui primeiro Jesus multiplica os pães, dizendo que ele, embora tenha criado o mundo e as regras do mundo, as regras da física, ele não se submete a essas leis da física. Primeiro, ele consegue multiplicar os pães. Fisicamente, isso é impossível da maneira como foi feita. Agora, ele se manifesta mais uma vez caminhando sobre as águas. Isso também é impossível, humanamente falando. Então, ele foge das leis da física, primeiro multiplicando os pães, depois caminhando sobre as águas, porque logo em seguida, né, ele vai então falar da transformação, da transubstanciação do pão na sua carne. Jesus está dizendo aqui que ele é muito mais do que humano, de que ele é filho de Deus, de que ele é Deus e de que ele tem todo o poder. Mas aí nós vemos, por exemplo, e me chamou a atenção a homilia agora de manhã na missa do Padre João, que disse assim, Pedro, ele tentou Jesus. Sim, os discípulos ali, eles foram tentados por Jesus naquele momento, provados, pelo menos naquele momento ali, né, de sufoco, de tempo ruim, de medo. Mas Pedro tentou Jesus da pior forma possível. Pedro quis ser Deus. Me chamou a atenção. Pedro falou, não, mas então manda que eu vá também. Pedro quis se colocar no lugar de Deus, porque o homem não caminha sobre as águas. Pedro então quis meio que ser ali uma espécie de Deus. E Jesus falou, vem, eu te dou o poder. Mas quando os ventos começaram a bater forte, ele teve medo. É preciso esse tempo, muitas vezes, que Deus permite para nós, dessas noites escuras, é preciso viver cada momento desses, né, de perda, sei lá, de tantas coisas que nos atormentam, cada momento desse na presença de Deus, pedindo mesmo que Deus nos ajude a encontrá-la nessas noites escuras, que certamente é tudo que Ele quer. Deus te abençoe.